sou Vicemar Medeiros, do podcast Corrente do Bem, uma produção do Vozes Estúdios, aqui de Águas Lindas de Goiás. Hoje eu estou no Parque Shopping, hoje nós vamos fazer um trabalho diferente, vamos entrevistar Walter Isaac, que é terapeuta ABA, também é bacharel em Direito e professor de Educação Física. Ele trabalha com terapia em hospitais, shoppings e instituições privadas. Nós vamos entender melhor o trabalho dele. Ele trabalha com cães, os cães lindos. O Thor é um deles, e o Thor inclusive tem Instagram, acompanha aí na legenda. E eu estou aqui aguardando ele para a gente fazer esse bate-papo. Estou aqui na exposição aqui, da Era do Gelo, no Parque Shopping, muito legal, vale a pena conferir. Abraço, até daqui a pouco. Oi pessoal, sou Vicemar Medeiros do podcast Corrente do Bem. Hoje estou aqui com o Walter Isaac, como eu já havia anunciado. Ele trabalha com terapia assistida, usando cães da raça Malamute, e também é capelão. Tem uma instituição chamada Gerar Brasil, e ela tem credenciamento internacional, está em 5 países. Então nós vamos conversar, bater um papo aqui para entender melhor esse trabalho dele e vamos passar direto logo a palavra para ele. Walter, muito obrigado por estar aqui conosco. Eu que agradeço. No Corrente do Bem. Ok, eu agradeço a oportunidade e que a gente possa nesse momento também trazer não só informação, mas esclarecimentos também, porque eu acho importante. A sociedade que a gente hoje convive tem uma falta de esclarecimento em muitos assuntos, e a terapia assistida por animal, juntamente com a Capelania Internacional, vem trazer grandes informações e esclarecimentos nesse sentido. Esse trabalho tem quantos anos, Walter, que você faz? Bom, esse trabalho tem 42 anos que a gente realiza esse trabalho, e hoje nós estamos em 5 países: Moçambique, Angola, Kinshasa no Congo Democrático, Portugal e Suíça. O trabalho de 42 anos é da capelania. Trabalho de 42 anos da Capelania Internacional. E a terapia com os cães? Terapia assistida tem 4 anos que a gente está desenvolvendo esse trabalho. Foi uma indicação de uma filha minha que mora na Suíça, e a terapia assistida hoje no Brasil é algo inédito. Então, o Thor, que é o pioneiro desse trabalho, ele é o único Malamute hoje credenciado para entrar nos hospitais, UTIs, para fazer esse trabalho tão maravilhoso que a gente conhece. Mas o Jorge vai junto. O Jorge vai junto. O Jorge está na mesma pegada, que é o filho, né, na verdade, e o Jorge ainda está novinho, mas já está no mesmo sentido para a terapia assistida. Esses cães, eles são do Alasca? São Malamutes do Alasca. Então, mas eles vieram de lá? Não, somente o Jorge nasceu aqui no Brasil. Então a linhagem do Thor toda veio do Alasca. Entendi. Hoje em Brasília você atende quais hospitais? Hoje em Brasília nós temos um trabalho no HMIB e temos um trabalho no HRAM com crianças especiais com síndrome de Down e autismo. Então é um trabalho muito belíssimo, e eu creio assim, sabe, que esse momento em que as pessoas precisam de apoio, suporte emocional também, que a gente vai falar daqui a pouquinho, é um momento em que as pessoas hoje na sociedade não têm essa informação. Quais são os seus direitos que a pessoa pode ter através de um cão de terapia ou suporte emocional? E qual, se outras instituições quiserem, pode? É só hospitalar? Não, outras instituições está aberto também, porque, como eu disse no início, é um trabalho voluntário, e por esse trabalho voluntário, onde as portas se abrem, nós entramos não só com informação, mas também levando esclarecimento de modo geral. Qualquer instituição, o nosso trabalho é custo zero, sendo um trabalho voluntário, e a gente está aí para atender dentro da demanda que se tem. Bom, hoje nós estamos aqui no Parque Shopping, em Brasília, e eu encontrei eles recentemente aqui passeando. Parece que é uma rotina, né? Shopping. É uma rotina porque não só para que o ambiente refrigerado, né, que é melhor, porque são cães que se adaptaram muito bem ao clima de Brasília, mas são cães do gelo, são cães específicos para trenó, e eles convivem muito bem com temperaturas bem baixas. Então aqui, para que a gente tenha um momento assim tranquilo, o shopping em si ele é todo refrigerado, e outra, por ser o Parque Shopping como outro shopping, mas esse shopping é um shopping que tem uma qualidade interessante. Ele é um shopping bem aparelhado, por ser pet friendly também,
ele tem água filtrada, tem ali alguns materiais que você pode estar trabalhando como higiene também. Então, o Park Shop para mim é um ponto bem interessante e também para a divulgação do trabalho. Perfeitamente. Ele tem alguma relação com o Husky? São primos do Husky. O Husky, perto do Malamute do Alasca, são cães um pouco menores. São cães também de tração, mas o Malamute é um cão mais preparado, mais robusto, com muito mais resistência, né? Assim como o Husky siberiano também. Eu criei um Husky uns anos atrás, ele sempre dormia no banheiro. Ele ia por trás do vaso ali e ficava ali com ele. É porque é mais frio, né? Mais então frio, eles gostam do frio e é uma qualidade interessante. E o piso, quanto mais frio estiver, mais gelado, para eles é tranquilo. Tanto que essa raça não tem cama, não tem cobertor, não tem essas coisas que os outros cães. Eles são cães rústicos. Então, se você deixá-los ao relento, assim, entre aspas, eles ficam bem, gelo, frio, bem melhor para eles. Não se acostumam muito com o calor. Tá. Me explica melhor aí como que esse tratamento, essa terapia funciona na prática. Bom, a terapia assistida por animal hoje no Brasil, ela vem paralelo ao tratamento medicamentoso que os pacientes têm. Então, o paciente, por exemplo, está internado. 50% do tratamento que esses pacientes podem ter como melhora é 50% emocional e os outros 50% é a aplicação dos cuidados médicos, que aí entra toda a medicação, aquela aparelhagem. Mas o que a gente tem percebido é que o suporte emocional desses cães, o paciente ele produz não só um prazer, a ocitocina, mas também trabalha naquela parte dos deslocamentos, a parte de cognição. Então o paciente ele se sente um pouco mais amparado, um pouco mais alegre e mais tranquilo em relação a estar dentro de um hospital, porque a rotina de um hospital não é brincadeira não, e principalmente se você está internado para um tratamento um pouco mais longo. Então, quando os cães entram no hospital para a terapia assistida, você percebe automaticamente uma melhora no humor, né? O paciente aceita muito mais o tratamento. Então, essas questões que envolvem 50% do paciente no hospital é fantástica hoje com a terapia assistida. Como eu disse, a gente tem alguns credenciados fora de Brasília, Rio Grande do Norte, Rio, São Paulo, e que estão fazendo o mesmo trabalho junto com o suporte emocional nos hospitais. Tem periodicidade? Assim, você está acompanhando um paciente com câncer, por exemplo, você tem um período que esse tratamento acontece ou ele é esporádico? Não, esse tratamento ele é esporádico, tendo em vista que a grande necessidade de cada paciente, então não tem como a gente atender numa rotina, por exemplo, um acompanhamento, né? Em que você trabalha hoje, daqui a semana que vem volta lá para ver como é que está. Não, essa melhora é percebida pela própria equipe da saúde ali, médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem, eles percebem isso. Então as matérias que têm sido publicadas hoje, com essa vertente, vocês podem acompanhar inclusive no Instagram do TOR, né? Matérias publicadas pela Correio Brasiliense, outros meios também, que é o Metrópolis. Então a própria Secretaria da Saúde tem feito e percebido que hoje a terapia assistida é mais do que uma necessidade, e se houvesse mais cães seria uma coisa impressionante. Se houver interesse de quem está nos assistindo aí, da nossa audiência, como é que faz para entrar em contato com você? Bom, caso você tenha interesse em transformar o seu cachorro num cão de suporte emocional de terapia assistida, existem duas exigências básicas baseadas na lei. Primeiro, um atestado veterinário que possa classificar o seu cão para terapia assistida, suporte emocional. Segundo, um atestado psiquiátrico. O médico vai indicar você para terapia assistida para o animal, também suporte emocional, baseado na anamnese que ele tem. Então hoje, alguns fatores que levam a sociedade a ter um cão de suporte emocional são eles, mas o mais assim, mais veemente que a gente percebe hoje é que as pessoas estão assim, extremamente impacientes, as pessoas estão ansiosas, fora os outros transtornos que a gente conhece.
né? Síndrome do pânico, e outras mais, que o próprio médico psiquiatra, ele na anamnese, ele avalia isso e indica, né, a pessoa a ter um cão de suporte emocional. Porque, na verdade, o suporte é para a pessoa. E aí eu já pego um gancho aqui, caso você interesse, entre em contato conosco, porque através do Instagram, LordTorBSD, você vai passar uma mensagem, a gente vai te orientar e emitir essa credencial que é válida em todo o território nacional e também com os países que o Brasil é signatário de acordos internacionais. Tipo, qualquer país, né? Que Qualquer tem um país. acordo com o Brasil. Qualquer país que tem acordo com o Brasil reconhece o suporte emocional. Esses cães hoje têm uma liberalidade através do último acontecimento trágico, né, que foi a morte do Joca. Então a ANAC fez uma audiência pública, né, e resolveram recuar. Por quê? Porque o suporte emocional, ele acompanha, o cão acompanha o próprio tutor. Então não tem como você separar uma pessoa que tem um cão de suporte emocional, né? Não tem como botar o cachorro lá na bagagem do avião. Por quê? Porque isso já aconteceu várias coisas e vários acidentes, e hoje a ANAC entende, por essa questão ser uma questão primordial, o suporte emocional hoje tem uma aceitação incrível. E se o pessoal quiser a sua visita com seus cães? Bom, a nossa visita ela é voluntária, não tem custo nenhum, basta apenas agendar conosco e a gente vai ter o maior prazer em levar, não só nas instituições, mas eu também faço palestras sobre terapia assistida. O Thor e o Jorge são cães maravilhosos, extremamente dóceis, então a gente vai para atender ao chamado, desde que a gente tenha ali um acompanhamento, né, sobre a agenda. Ok, e essas são suas principais atividades hoje, né? Mas o senhor também é bacharel em Direito, professor de Educação Física. Sim. Nessas áreas está tendo atuação ou como é que está isso? Olha, eu me aposentei tem 5 anos, né, como professor de Educação Física pela Secretaria de Educação. O finalzinho, né, da minha atuação, houve sim uma atuação específica do TOR, na época eu só tinha o TOR, nos hospitais. Por quê? Porque nas escolas, perdão. As crianças hoje elas têm uma dificuldade grande em algumas, e por serem várias turmas inclusivas, você tem crianças que têm TDAH, você tem crianças que têm TEA, que é o transtorno do espectro autista. Então eu acabei tendo que fazer um curso também como terapeuta, que eu sou terapeuta ABA. A ABA é Análise do Comportamento Aplicado. Então a gente aproveita todas essas informações para trabalhar junto com essas crianças do TEA, que é o transtorno do espectro autista. Por quê? Porque hoje a realidade da terapia assistida por animal, nem todo mundo que tem um parente ou alguém que tenha a síndrome da terapia assistida conhece os seus direitos. Por exemplo, uma criança autista tem o direito de ter um cão, tem alguns descontos previstos na lei que as pessoas não sabem. Então essas palestras que a gente faz são palestras esclarecedoras e a custo zero. Aonde que a gente entra com um credenciamento? Quando as pessoas apresentam esses 2 atestados, né, a gente emite essa credencial, que é uma credencial internacional, a um custo específico, que na verdade é somente para ter ali os custos de gráfica. Esse atestado ele é tanto para o cão quanto para o dono? Sim, o atestado veterinário, o veterinário indica o cachorro para a terapia assistida, então o veterinário avalia toda a docilidade, comandos básicos e faz a indicação. O atestado psiquiátrico, o psiquiatra também, em função da anamnese que ele faz, ele verifica a necessidade ou não da pessoa ter um cão de suporte emocional. Mas a maioria das vezes a ansiedade está prevista no CID, que é o Código Internacional de Doença. A própria ansiedade, que é um transtorno neurológico, ela te dá, capacita o paciente a ter um cão de suporte emocional. Então, a dica fica aqui, né? Você vai procurar o psiquiatra, já fala para ele, olha, eu sou uma pessoa extremamente ansiosa e eu preciso de um cão de terapia assistida. E, na verdade, hoje o que está acontecendo, principalmente pós-pandemia, que todo mundo ficou assim extremamente estranho no comportamento, ninguém tem mais paciência de mais nada, as pessoas já partem para uma discussão, coisa que poderia ser resolvida ali numa conversa. Então a gente vê hoje uma sociedade, por que não dizer, uma sociedade doente,
né, emocionalmente desestabilizada. Essa que é a realidade hoje nossa, entendeu? Então, para que haja um tratamento ou mesmo uma atenuação desses sintomas, a terapia assistida entra com o animal. O animal é um meio pelo qual a pessoa tem ali, a pessoa fica mais calma, mais tranquila. E isso aí a gente pode observar assim, é claro, o comportamento da pessoa, quando ela começa a ter um cão de esporte nacional, muda totalmente. Então, para você que está nos vendo aí, nossa audiência, se você tem interesse de fazer esse trabalho, se você tem interesse de receber a visita do Walter, entre em contato através do Instagram. O WhatsApp você não... Pode também, pode. Vou falar para eles. Bom, nosso WhatsApp é 619 8319 0771. Se você tem interesse também, né, em ter a credencial, entre em contato conosco e a gente vai passar todas as informações para vocês. Agora olha só, pessoal, se você quer fazer o trabalho, você precisa do atestado veterinário e do atestado psiquiátrico. Você também tem que estar em dias com a mente, né? Tranquilo. Então é isso aí, o Walter vai orientar. Se você quiser palestra sobre o assunto, ele vai até você aí na sua instituição, igreja, escola, né, Walter? Tudo. Onde abre a porta, onde a porta abre, a gente entra com todo carinho e amor. Aí. Então a gente está muito satisfeito nesse bate-papo, viu, Walter? Foi muito esclarecedor. Você tem algum sonho que queira realizar ainda enquanto esse trabalho ou outra coisa? Você pode compartilhar? Eu tenho assim um sonho, né, um pouco o ideal é que a gente tenha uma sociedade um pouco mais justa e que esses cães que são colocados, eu acredito que são verdadeiros companheiros, né, que Deus coloca ao nosso lado para nos ajudar também, porque Deus ele coloca esses cães, esses pets, de um modo geral, para abençoar as nossas vidas. E na palavra de Deus, no livro de Provérbios, diz assim: o homem abençoado cuida bem dos seus animais. Então os animais entram aí como uma finalidade, um meio para que nós, seres humanos, possamos ser mais humanos. Eu acho que essa que é a verdade, né? E eles não exigem nada da gente, eles são extremamente carinhosos e atenciosos. E assim, do nada, quando você chega em casa, você é recepcionado sempre com maior alegria, com maior tranquilidade, coisa que às vezes não acontece no dia a dia normal. O cão é impressionante, né? Você pode fazer o que quiser com o cão, ele sempre vai estar ali contigo. Mas não é qualquer cão que pode fazer esse trabalho. Então vai trazer quase os que não podem. Bom, os cães de guarda, considerados cães de ataque, tipo Rottweiler, pastor alemão, Pitbull, esses cães que são cães instáveis. O que é um cão instável? O cão instável é que quando ele está perto de você, ele tem comportamento. Daqui a pouco ele pode alterar esse comportamento. Então, esses, com o próprio dono, inclusive. Com o próprio dono, né? A gente, infelizmente, de vez em quando vê alguns acidentes aí com esses cachorros, né? Agora um pouco mais incisivo com a raça chamada Pitbull, que são cães assim, na sua origem, foram cães desenvolvidos na época da guerra por Hitler. O objetivo deles era matar os judeus. Então, infelizmente, isso está no DNA dessa raça. Eu não estou dizendo aqui que é uma raça que tenha seus problemas, não, porque o cão em si, ele é extremamente dócil, dependendo da forma como você trata com ele. Porém, algumas raças têm no seu DNA aquele momento em que a finalidade é aquela específica. Então, esses cães não servem para terapia assistida. Por quê? Porque tem um comportamento totalmente instável. Muito bem. Então, muito obrigado pela sua audiência. O programa está encerrando. O Walter vai deixar a sua mensagem final para o nosso público. Você que acompanha aqui o Corrente do Bem, muito obrigado. E Walter, dê sua última palavra aí, despeça do nosso público. Olha, eu quero agradecer a Corrente do Bem nesse momento, né, e dizer para você que existem situações na nossa vida que a gente precisa olhar um pouco, não só para dentro da gente mesmo, mas olhar em volta da própria sociedade, qual é a necessidade que nós temos. E hoje a terapia assistida por animal, ela vem totalmente na contramão, né, do que a gente entende ser
uma questão não somente emocional, mas uma questão pessoal e humana. Então, que você possa ter esse cuidado, possa ter esse carinho, né? E tomara que a gente tenha muitos cães de terapia assistida. Então, a gente está aqui também com esse objetivo, porque uma sociedade mais justa, uma sociedade mais equilibrada, passa também por ter amor aos animais. Uma pessoa que não tem amor aos animais, primeiramente, ela não tem amor por si própria. Então, eu fico aqui essa mensagem de carinho, né? E que bom, parabéns pelo programa Corrente do Bem. Tudo bem. Então é isso aí, pessoal. Walter, obrigado. Eu que agradeço aí. Deus abençoe você, o seu trabalho, na capelania, na terapia, em todos os espaços da sua vida. Amém. Tchau, Obrigado. pessoal. Valeu, tchau, tchau. Pessoal, se vocês quiserem adquirir essas camisetas aí, ó, que o Walter e a Josi estão usando, é só entrar no Instagram do Thor ou no WhatsApp que nós estamos colocando aí à disposição de vocês no programa Corrente do Bem, beleza? Valeu.